ouvir a voz do Salvador. Hoje nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós meditamos no capítulo 13, hoje a gente vai pensar em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15 até o 25. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou a toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nós tivemos a alegria, a responsabilidade de criar duas filhas. Agora elas ajudam a criar a gente um pouquinho, né? Mas nós criamos as duas filhas. E é uma responsabilidade de criar filho, que é um negócio fora do comum. Eu fico impressionado com as pessoas que se animam a ter muitos filhos, porque criar um filho é uma coisa grande demais, né? Excepcional demais. E nós tivemos o privilégio de criar duas filhas. E eu estava meditando nesses dias. Hoje a Nayara foi viajar com o Júlio de carro para a BR, e aí eu fiquei ontem lá preocupado para ver se arrumaram o pneu, se calibraram o pneu, se trocaram o óleo do carro, se colocaram água. E eu fiquei lá, e não, está tudo certo, na última hora eu ainda fui lá no carro à noite e ainda vi que estava faltando um triângulo lá. E eu fui lá pegar o triângulo, botar no carro, e fiquei com vontade de falar para eles que era para dirigir devagar, que era para tomar cuidado, que era para o Júlio, não sei, mas daí eu resolvi: rapaz, sabe de uma coisa, não vou falar não, deixa esse povo também dar o jeito deles, né? Mas é interessante porque a gente vai passando e vai vendo como que os filhos vão crescendo. E tem uma música bonita aqui que fala que mas às vezes eu volto como criança e quero ser adulto. Eu não me lembro direito da letra, porque de vez em quando a gente quer viver como adulto diante de Deus. Quando elas eram crianças, a gente pegava um Uno, saía de Uno daqui para ir para Salvador, por exemplo. Saí de Uno daqui para ir para Santa Catarina, e aí pegava o carro, arrumava tudo, levantava de madrugada, tinha culto aqui até 1h da manhã, sei lá, dormia 2 e pouco, 3 horas da manhã, e levantava 5 para viajar. E aí a gente saía empolgado, e todo mundo, e na hora que chegava no Candeias, nunca esqueço o dia que a Taone perguntou assim: pai, falta quantas cidades? Bonito criança, né? Criança é maravilhoso, porque criança não tem noção, cara. Ele é criança.
Então, ia e brincavam, e dormiam, e brigavam, e a Del se aborrecia, mas elas eram crianças, e dormiam de novo, e a gente lá, naquele desespero, porque a gente é adulto, porque a gente é pai. Só que criança tem uma coisa interessante, porque criança, ela fica no carro e não tenta dirigir. Ela é criança, ela fica no carro. Eu gosto de pensar, obrigado meu irmão, eu gosto de pensar sobre isso, porque eu não preciso me preocupar, eu vou ficar no carro, porque meu pai e minha mãe que dão o jeito deles, porque eles são pai e mãe. Mas o ano que vem eu tenho coisas para fazer, eu tenho decisões para serem tomadas, tem algumas coisas na minha vida que precisam ser feitas agora, e eu não tenho pai e mãe para fazer, mas eu tenho Deus. Então, as decisões que eu tenho que fazer para o ano que vem, aquilo que eu preciso fazer para lá, eu preciso pensar a partir de Deus. Moisés estava aqui numa liderança e a gente vem meditando sobre isso, e domingo que vem nós terminamos essa série, reavaliando as nossas rotas a partir de Moisés. Moisés teve a saída lá do Egito, teve aquele momento que a gente pensou a semana passada sobre a coluna que vinha de fogo na frente, a coluna de nuvem durante o dia, e eles tinham que ficar debaixo da nuvem, porque o caminho não era dele, o caminho era do Senhor. O projeto não era dele, o projeto era do Senhor. Então ele precisava aprender a ficar debaixo da nuvem, porque se ele não ficasse debaixo da nuvem, virava um projeto dele. Talvez seja esse o princípio da Bíblia que eu mais amo e que eu mais busco. A certeza de que nós não temos um projeto, irmãos. Eu não tenho projeto, você não tem projeto. É muita tolice nossa quando a gente resolve, criança, pegar a direção do carro e falar assim: eu vou dirigir meu projeto. Nós não temos projeto. Nossa vida pertence ao Senhor. É bom a gente cantar aqui: tu és meu e eu sou teu. É bom a gente parar para pensar que eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, minha vida é do Senhor. Então, mas eu preciso deixar Deus dirigir, porque tem hora que eu quero que Deus seja meu, como se Ele fosse uma propriedade exclusiva minha, e eu o dirijo segundo a minha vontade. Ou às vezes, quando eu faço uma dicotomia e imagino que a proposta de Deus para mim é a proposta eclesiástica, religiosa, e aí a gente pergunta: qual é a vontade de Deus para a sua vida? E a pessoa fala assim: eu acho que o ano que vem eu tenho que entrar no ministério. Não é só isso, isso é pouco, isso é quase nada. Qual é a proposta de Deus na sua vida lá no seu trabalho? Qual é a proposta de Deus na sua vida no seu filho? Qual é a proposta de Deus na sua vida no seu casamento? Qual é a proposta de Deus no seu sentimento? Qual é a proposta de Deus na sua existência? E aí eu vou parar para pensar a minha vida a partir dessa proposta de Deus. E o Moisés tinha certeza de que ele estava conduzindo aquele povo lá, mais de 1 milhão de pessoas. Ele estava lá no deserto, no canto dele, na vida dele, ele não sabia o que estava acontecendo, mas Deus estava preparando, e ele estava lá no canto dele. Deus chegou lá e falou assim: é para você fazer isso. E agora ele pegou toda a sua vida e colocou para conduzir a sua rota segundo aquilo que era a vontade de Deus. Ele tinha tanta certeza disso, tanta convicção disso, que lá na frente, quando o Senhor chega um momento e fala para ele: Moisés, vou falar uma coisa para você, me aborreci com vocês. Sabia? Me aborreci com vocês. Vocês, a gente combina um negócio, vocês fazem tudo diferente. Vamos fazer uma coisa? Eu não vou mais não. Eu vou mandar só o meu anjo para ir contigo. Moisés falou: opa, conversa, não foi anjo que foi me chamar? Quem foi me chamar foi você. Esse povo não é meu, é teu povo. Isso aqui não é um projeto meu, é projeto teu. Se você não for, também não vou. Porque sim, eu quero que a minha vida seja a vida tua. Eu quero ser dirigido por ti. Se der tudo certo, eu quero que foi o Senhor que deu errado, que me levou. Mas se der tudo errado, eu quero dizer que foi o Senhor que me levou, porque o meu acerto é contigo. Então Moisés estava muito convicto disso. Aí, irmãos, essa meditação que a gente vai fazer é quando no Senhor. Vamos pensar na nossa rota, mas eu vou falar aqui de rota quando no Senhor. Eu preciso ter a absoluta consciência de que o viver cristão
é viver segundo a proposta do Senhor. Qual é o caminho que nos está proposto? Porque senão, Deus fala, eu quero isso, e aí eu resolvo fazer isso, me arrebento lá na frente e digo assim, ah Deus, por que você não veio comigo? E Deus está lá longe perguntando a mesma coisa, por que você não veio comigo? Já viu isso? Eu resolvo e faço uma besteira tremenda, oro, falo, não sei o que, aí Deus fala comigo pela palavra, Deus fala comigo pelo Espírito Santo, mas os meus projetos, Deus queria que eu não fizesse, mas eu resolvi fazer, aí eu chego, me arrebento lá e falo, Deus, mas eu orei, e Deus diz, mas eu respondi, eu disse para tu não ir, mas você insistiu de ir, depois você reclama. Então, quando você tiver certeza, quando você tiver convicção que uma decisão que você tomou é uma decisão que está no Senhor, marche, siga, vá adiante, ainda que pareça tudo improvável. E aí eu fico olhando o Moisésão aqui, com 1 milhão de pessoas na frente dela, junto dele. Ele olha para trás e tem o exército egípcio, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, com todo o seu exército, o exército egípcio está lá. A Bíblia diz que atrás estava o exército egípcio, junto deles estavam aquele povo que se especializa em murmurar. Já viu isso? Já viu isso? Aquele filho que está dentro do carro, e ele começa, meu Deus do céu, não vai chegar isso não? Minha filha, falta 4 dias ainda para chegar. Mas nós estamos viajando desde manhã. Sim, falta 4 dias. Pai, que hora que é? Pai, não era melhor a gente ter ficado em casa? Pai, por que a gente veio para cá? Pai, tem doce? Pai, eu quero sorvete. Pai, eu quero fazer xixi. Meu Deus, a gente está precisando correr, o menino está lá aperreando a gente, reclamando, porque eu não queria ter vindo, porque era melhor não ter vindo, porque era melhor não sei o quê. Sabe aquela pessoa? A gente fala do filho para poder ficar mais fácil, né? Junto deles tinha um exército lá atrás, junto deles estavam aqueles homens dizendo assim, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Capítulo 14, versículo 11. Eram os murmuradores. Então, Moisés estava olhando para trás e vendo um exército, olhando para junto dele, um monte de gente ali torrando a paciência, atrapalhando, e olhando para frente, o mar. E agora, eu faço o quê? Aí Deus diz assim, Moisés, presta atenção, ao invés de você ficar perguntando aqui, sabe o que você faz? Vai, marcha, não foca no teu passado, não foca no teu presente, não foca no teu futuro, não olha para a dificuldade que está atrás, não olha para a dificuldade que está do lado, não olha para a dificuldade que está para frente, presta atenção na minha palavra, vai, quando a gente faz aquelas brincadeiras de hipnose lá no retiro, né? Uma época nós fizemos com o Fábio uma brincadeira que até hoje eu me arrependo, tem uma vergonha, né? Porque a gente hipnotizou o Fábio, e aí foi fazer uma brincadeira de bater na mão assim, né? Aquela brincadeira que bate assim, e aí chegou uma hora que eu falei para ele assim, Fábio, a hora que eu contar até 3, você vai dar um tapa no teu rosto e você vai acordar. E aí eu falei, 1, 2, 3, ele tumba, mas ele deu um tapa de verdade, e acordou assim, gente, o que é isso? Todo mundo começou a dar risada dele, porque quando o cara está hipnotizado, ele segue a voz de quem falou, vai. Sabe, irmão, se você tiver com uma dificuldade tremenda, passando por um problema horrível, se você olha para o teu passado e a coisa está muito ruim, se você olha para o teu presente e está muito ruim, se você olha para o teu futuro, o que você tem é o mar adiante, ouça o Senhor dizendo, marcha. Você tem certeza que o que você decidiu fazer é de acordo com a minha vontade? Você tem convicção de que eu quero isso para a tua vida?
Você tem convicção de que isso está de acordo com a tua palavra? Deus, eu decidi que eu vou matar aquele desgraçado, porque isso vai ser muito importante para mim, porque eu orei ao Senhor e pedi um sinal. Eu disse assim: Deus, eu vou sair daquele lugar, aquele dia, e a primeira pessoa que eu encontrar, se for uma mulher, eu vou entender que foi um sinal do Senhor para mim. E aí eu saí do lugar, a primeira pessoa que eu encontrei foi uma mulher. Eu entendi que o Senhor quer que eu mate ele. Não, porque aquilo que contraria a palavra de Deus nunca vai ser vontade de Deus, nunca vai ser vontade de Deus. Mas eu entendi, eu tenho certeza: Deus, eu quero criar minha filha no caminho do Senhor. Deus, eu quero criar minha família no caminho do Senhor. Quando eu olho para o passado, eu tenho problemas horríveis. Quando eu olho para o presente, está muito difícil. Quando eu olho para o futuro, tem luta tremenda. Mas eu quero continuar insistindo que vou criar minha família no caminho do Senhor. Está muito difícil? Siga, continue criando, continue insistindo, continue orando, continue trabalhando, continue fazendo, porque Deus vai te abençoar. Os planos do ano que vem, você tem certeza que Deus quer? Convicção de que é no Senhor? Certeza de que é no Senhor? Se você tiver convicção de que é no Senhor, siga, ainda que tudo pareça improvável. O Senhor chega lá para o Moisés e diz: Moisés, ao invés de você ficar clamando a mim, diga ao povo que marche. E na hora que você chegar de frente do mar, bate a vara, e você vai ver uma coisa extraordinária acontecer. Vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu vou estar com você, vai porque eu vou te cuidar. Então não fique preso, não fique com medo, vai. Segunda coisa, se você tiver certeza de que o que eu estou fazendo na tua vida é minha vontade, se você tiver certeza que a decisão que você tomou é a minha vontade, então entenda uma coisa: eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Eu vou glorificar meu nome na tua vida. Talvez você não esteja entendendo ainda, talvez você não consiga perceber tudo isso. Eu vou endurecer o coração dos egípcios para que vocês sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado nele. Sabe, irmãos, a gente não entende, isso é uma coisa muito importante para a gente de novo. Nós não entendemos as coisas espirituais, nós não sabemos de nada. Toda vez que eu vou pensar sobre isso, eu fico lembrando do pobre do Jó. Sempre me lembro dele, né? O Jó está lá vivendo a vida dele, rapaz, crente, fiel, dedicado, cuidando da família. Deus resolve conversar com Satanás lá não sei para onde, num lugar longe, que o Jó nem sabia. E aí numa conversa deles dois lá, ele fala assim: você viu o meu servo Jó? Que não sei o quê. Aí o Satanás fala: mas o Jó também. Então tá bom, então você pode fazer isso, pode fazer aquilo, só não pode tocar na vida dele. Daí a pouco começa a acontecer um monte de desgraça na vida do Jó. E o Jó fica desesperado, e a mulher do Jó pede para ele renunciar. Ele não sabe que tem uma coisa grande acontecendo. Sabe, irmãos, nós não entendemos nada, nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos nem do hoje. Por que é que está acontecendo tal coisa? Sei lá por que está acontecendo tal coisa. Como é que eu vou saber do amanhã? Eu não sei do amanhã nada, muito menos do depois de amanhã. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu sou judeu, estou aqui já escravo não sei quantos anos, meu tataravô já foi escravo aqui, meu bisavô foi escravo, eu estou aqui. Aí o Moisésão chegou aqui, disse que é para a gente ir. Agora o faraó falou vai. Aí aconteceu uma praga horrível. Aí agora o faraó falou então tá bom, então vai. A gente se preparou para ir, o faraó mudou de opinião. Oh meu Deus, que coisa ruim, né? Eu queria ir. Por que aí pronto, vai, acontece outra praga, e aí o faraó fala, agora vai, opa, agora nós vamos, anima todo mundo, o faraó fala, não vai mais. Mas que coisa,
Nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos. As coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos tudo. A melhor coisa que a gente faz, sabe o que é? Deitar no banco de trás do ninho e deixa o cara dirigir, com todo respeito ao cara aqui. A melhor coisa que a gente faz é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Deus se glorificará na tua vida. Moisés, presta atenção numa coisa, você vai passar por um momento terrível agora, é uma provação horrível, é muito difícil, eu sei que as pessoas já estão aperreando você tem o mar à sua frente, você vai tomar um susto, cara, mas vai chegar um momento que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Talvez, eu fico imaginando Jesus, quando ele está lá no Getsemane orando, e ele tem uma cruz para ser encarada. O momento mais bonito na vida de Jesus não é a hora da cruz não, porque a cruz foi terrível, foi tão terrível que ele ficou lá orando e pedindo para Deus, se fosse possível, tirasse ele daquela situação, mas ele resolveu encarar. O momento mais bonito foi quando o Senhor glorifica o seu nome na ressurreição de Jesus. O Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel que resolveram obedecer ao Senhor. Não foi bonito na hora que eles foram jogados no fogo, não foi bonito na hora que eles ficaram ali uma noite inteira, a certeza que o rei tinha de que ele estava queimando, não foi bonito não. Bonito é quando no outro dia o rei chega lá cedo e olha, e aí tem um quarto ser vivente ali caminhando com eles, e eles estão vivos no meio do fogo, e aí o rei olha e diz assim: servos do Deus Altíssimo. Naquele momento Deus foi glorificado. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou dizendo assim, tem alguma coisa que acontece na nossa vida, às vezes nós estamos caminhando e a coisa acontece na nossa vida e a gente pensa que está acontecendo uma coisa terrível, mas Deus vai ser glorificado em algum instante com aquela história. Eu quis colocar um videozinho aqui, mas depois eu achei que era muito invasivo, mas eu vou contar. Eu sei que está sendo gravado, pessoas vão assistir, mas eu vou contar. O seu Nedi Sabino da Silva, aquele homem, ele marca profundamente a minha vida. O seu Nedi cuidou da Dona Maria na sua crise psicótica durante décadas, 1 década em surto, e várias pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer a Dona Maria. Agora, há poucos dias, agora já para o Natal, o seu Nedi deitado numa cama para fazer o culto doméstico com a Maria Luísa, ele não se levanta mais, com muita dificuldade, canta com muita dificuldade, mas ia fazer um culto, ele pediu para colocar o sapato, porque ele está fazendo um culto, então ele está de bermuda, camisa e sapato, para cultuar o Senhor. E a Dona Maria está sentadinha lá do lado, cantando e cuidando dele. Décadas com a Dona Maria louca, naquilo que nós chamamos comumente louca. Deus está sendo glorificado. Mas talvez naquele tempo de angústia que eu estava lá no Rio Madeira, lá na Cachoeira do Teotônio, e o seu Nedi sozinho lá no canto dele, e eu sozinho no meu canto aqui, sem saber o que falar, longe, eu chegar mais perto e falar assim: seu Nedi, que dureza, né? E ele chorando, falou assim: pastor, nunca esperei que eu terminaria a minha vida desse jeito. Mas Deus continua sendo Deus. Eu vou pregar uma série dessa. Mas Deus continua sendo Deus. Se Ele quiser, Ele pode trazer a minha Maria de volta. Sabe o que é isso, irmãos? Algumas coisas nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida agora. Ei, tenha paciência um pouquinho, continua seguindo. Você tem certeza que você está na vontade de Deus? Então continua seguindo, porque Deus vai se glorificar na tua vida. Algumas coisas você só vai ver amanhã. Alguma coisa você vai sofrer hoje, vai passar pela luta hoje, vai passar pela provação hoje, pela dificuldade hoje, mas você só vai ver amanhã. E algumas coisas você não verá. São teus filhos, teus netos,
outras pessoas que vão olhar um dia e vão falar assim: por que essa pessoa foi fiel ao Senhor, agora está acontecendo isso, isso, isso? Porque nós vivemos, somos do Senhor, morremos, somos do Senhor, vivemos para a glória do Senhor. Então, deita no carro, deixa Deus conduzir o processo, porque Deus vai se glorificar na tua vida. Terceiro lugar, se você tiver certeza que é no Senhor, tem convicção que é no Senhor, Deus vai te proteger. Talvez você não vai ver, porque algumas coisas os homens não conseguem ver. Algumas coisas elas estão além da nossa capacidade de ver. Talvez você não vai ver, mas Deus estará te protegendo. A Bíblia diz que então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam se aproximar. É lindo a gente poder parar e perceber essa história, porque eu fico pensando assim: será que aquele povo sabia que o anjo estava diante? Eles tinham convicção de que o anjo estava lá adiante? Será que eles viam o anjo? Não sei. A Bíblia diz que havia um anjo, e é um anjo. Toda vez que a gente vê a figura do anjo do Senhor no Velho Testamento, a gente se lembra de Jesus. Por isso o salmista diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O enviado de Deus protege o seu povo. O enviado de Deus está diante do seu povo. Às vezes o seu povo não é capaz de perceber, mas ele está adiante, conduzindo as coisas. A nuvem está sobre. Aí a Bíblia diz que agora o anjo e a nuvem foram lá para trás, entre o exército que vinha e o povo de Israel estava a nuvem e o anjo. Eu não preciso ficar preocupado com o ataque que vem de trás, porque o anjo do Senhor está me protegendo, diz Israel. E diz que durante a noite aquela nuvem escureceu de tal maneira que o povo o exército egípcio não conseguia ver aquela multidão que estava lá diante no deserto. E eles ficavam com a noite cada vez mais clara, e o exército teve que atrasar, e o anjo do Senhor estava guardando o seu povo. E eu fico pensando: irmãos, você consegue ver o anjo do Senhor? Você consegue experienciar o anjo do Senhor? Você tem certeza que o anjo do Senhor está junto de você? Você ainda é capaz de acreditar que o Senhor é o teu pastor e que não te abandonará? Você ainda é capaz de acreditar naquela história de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio? Você ainda consegue acreditar naquela história de que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Que não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você ainda acredita que você é propriedade exclusiva de Deus? Você acredita que você é menina dos olhos de Deus? Você acredita que você é propriedade de Deus, que ninguém te arrebatará das mãos dele? Você acredita que o Espírito Santo habita na tua vida, vive em você e você está sob a proteção de Deus? Israel acreditou. E porque acreditou, seguiu. E porque seguiu, o Moisés foi fazer aquela coisa absurda. Porque tem coisa que não tem pé e nem cabeça.
Rapaz, eu tenho um marzão aqui à minha frente, 1 milhão de pessoas atrás de mim me aperreando com medo, um exército acolá, um anjo que eu não sei onde é que está esse anjo direito agora, porque está lá para trás. Aí eu vou pegar uma vara e vou bater na pedra lá. O que isso tem a ver? O que tem a ver? Isso é uma ação. Tem nada a ver. Se eu chegar num lugar e encontrar alguém batendo uma vara numa pedra e ficar perguntando: o que tu está fazendo? Ah, se eu chegar num canto aí, então eu encontro lá o Michel. Tuf. E aí, Michel? Tudo bem? Tudo bem. Tu está fazendo o quê? Ah, eu estou esperando o mar abrir. Michel, tu sabe que dia que é hoje? Michel, quem é você? Eu vou começar a fazer uma análise para saber se ele não anda enlouquecendo, pirando. Porque tem algumas coisas, irmãos, que a gente faz que elas só são atos de fé. Elas só são atos de fé, da gente poder falar: Senhor, eu sei que o Senhor está no processo, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer e vou esperar, porque o Senhor vai abençoar, porque o Senhor promete que o Senhor vai ser glorificado na vida do teu povo, então eu vou continuar fazendo. Nós chegamos lá na esquina de uma cidade chamada Milagres, lá na Bahia, na BR lá, quem conhece sabe disso. Depois de 4 dias viajando de Uno, nós tínhamos nos perdido numa estrada lá no sertão. Tínhamos que entrar para um trecho para a casa do meu irmão lá, e tinha ainda algumas horas para chegar. Estava de noite, talvez 8 horas da noite, e eu parei e perguntei para o guarda, deixei a Del, a Nayara, a Tauane lá, e fui lá e perguntei para o guarda da PRF: onde é que é a entrada para Amargosa? Ele falou que era melhor ficar em Milagres do que ir para Amargosa aquela hora, né? Sempre lembro disso. Onde que era a entrada para Amargosa? Aí ele falou assim: a moça, agora deixa eu perguntar um negócio, você está vindo de onde? Eu falei: de Rondônia. Ele falou: cara, você está vindo de Rondônia? Eu falei: é. Aí ele falou assim: deixa eu te dar um conselho, esse trecho aqui é um trecho muito perigoso, não tem asfalto, não é incomum que aconteçam de ter ladrões aí, eles colocam pedra para o teu carro e você vai passar, volta na cidade aí, coloca teus filhos lá e vai descansar, amanhã cedo você vai. Meu irmão estava muito angustiado lá, ansioso com a nossa chegada, e eu fiquei um momento assim, tomar uma decisão. Aí fui conversar com a Del. Aí a Del deu aquela resposta tipo Zé Oliveira. Os irmãos do ano passado aqui sabem o que eu estou falando. Resposta tipo Zé Oliveira é assim: o que o senhor fizer está bom, o que vocês decidirem está bom. E eu pensava: meu Deus do céu, rapaz, e agora? E a Nayara e a Tauane dormindo, porque eram crianças. Crianças confiam no pai. Você está entendendo? Está ligado? Vou nem falar, você está sabendo. Agora, irmãos, tem 3 coisas que atrapalham a bênção de Deus na nossa vida. A primeira, sabe o que é? Insubmissão. A nuvem está aqui, eu quero que você faça assim, aí você resolve fazer de outro jeito, aí perde a bênção. Resolveu fazer de outro jeito, não era isso que eu queria, você sabia que eu não queria isso. Segunda coisa, pecado. Pecado é uma coisa gostosa, se não fosse gostosa ninguém fazia. Pecado é prazeroso, mas o pecado tira a gente da bênção. Nós gostamos de pecar, mas o pecado faz com que a gente pense que está indo para o palácio ao sair da casa, e a gente está indo para o chiqueiro. Nós perdemos a bênção. E terceiro, a incredulidade. É quando nós nos tornamos homens naturais e nós perdemos a fé, deixamos de experimentar anjos, deixamos de experimentar Espírito Santo, deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de confiar no Senhor, deixamos de crer. E porque deixamos de crer, nós perdemos a bênção de conduzir a nossa vida na rota do Senhor. Eu sei que Deus fala individualmente com cada um de acordo com a sua vontade. Então quero pedir que você ore ao Senhor e fale com o Senhor. Pense nos desafios que você tem para o ano que vem.
pense nas coisas que você quer fazer no resto da tua vida. Coloca diante do Senhor e ouve o Espírito Santo falando contigo, em nome de Jesus.